Queridos, eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 1. E nós vamos ler um texto que espero em Deus que fale a vida de cada um, a vida da igreja, a vida dos convidados, dos formandos, dos seus familiares. Que fala, esse texto que nós vamos ler é como nós devemos nos comportar diante de notícias difíceis, problemas difíceis, situações difíceis. Isso é uma grande questão. Como nós devemos relatar, como nós devemos responder às situações difíceis da nossa vida? De que maneira? Isso é uma boa pergunta. Deus, Ele tem biblicamente princípios, estratégias que nós usamos para a consecução de feitos incríveis. Feitos incríveis. Essa história que nós vamos ver, ela acontece numa época em que o império que dominava o mundo era o império persa. E tinha como rei o rei Artaxerxes, da mesma linhagem real, Xerxes, de Assuero e de tantos outros grandes imperadores persas. Se você não sabe, a Pérsia é o atual Irã, assim como a Babilônia é o atual Iraque. Povo antiquíssimo, povo persa ainda continua vivo nos iranianos. E foi uma época em que Israel estava sob o domínio persa. Não só Israel, mas assim como a Grécia, assim como a Ásia Menor naquela época, a atual Turquia e grande parte do mundo. Quando a Pérsia estava dominando o mundo, quando ela destruiu o Império Babilônico, e essa guerra Persa-Babilônia antiga, né? Guerra Irã-Iraque antiga, começa lá atrás. Eles levaram cativos, ou já tinha cativos lá, judeus muito inteligentes, muito dotados, sábios, muitos homens e mulheres sábios do povo judeu. E dentre esse povo havia um homem que ganhou a posição de administrador das questões pessoais do rei. Ele era copeiro. Para nós, copeiro hoje é aquele que apenas serve um prato. Mas o copeiro na época dos reis, dos impérios antigos, ele era um assistente de altíssima importância, porque ele provava toda a comida que era servida antes que o rei comesse. Ou seja, o copeiro era aquele que, em outras palavras, morria primeiro se quisessem matar o rei. Portanto, você não colocaria como copeiro uma pessoa qualquer, certo? Sim ou não? Neemias, então, era um homem de grande valor para o imperador, porque era competente, mas era também um homem de grande valor para Deus, porque era temente. Competência sem temor e temor sem competência também é muito ruim. Imagina um profissional que seja temente a Deus, mas incompetente no seu trabalho. O ideal é quando a gente junta as duas coisas, o temor com a competência. E aí, Neemias tinha essas duas coisas. Estava Neemias no palácio e recebeu um irmão dele, que vinha trazendo notícias de Jerusalém, a sua terra natal, terra dos seus pais, terra dos seus avós, terra dos seus antepassados. E ele recebe exatamente a visita que está relatada no capítulo 1 da carta do livro de Neemias.
Eu vou ler para vocês. No mês de Quisleu, aproximadamente novembro ou dezembro, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança, misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Ele estava fazendo uma oração. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração desse teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época, eu era o copeiro do rei. Nós temos aqui algumas coisas muito simples, mas que eu quero traduzir em princípios de vida, porque princípios se aplicam a qualquer situação, para qualquer pessoa, em qualquer circunstância. Princípios bíblicos, então, eles nos enchem de certeza de que eles funcionarão porque Deus estabeleceu em sua palavra. O que é mais complicado? Ser estrategista ou ser um administrador de situações do cotidiano? Há alguns autores hoje que entendem que por trás da boa administração nós temos que ter grandes estrategistas que saibam montar um step by step do que precisam fazer, e tudo isso começa com diagnósticos precisos. Eu costumo dizer que um problema não começará a ser resolvido enquanto eu não tiver este problema dissecado como um cadáver diante dos meus olhos, para que eu saiba exatamente quais são os contornos daquele problema. Nós costumamos muito, ao ouvirmos más notícias, ou coisas que fogem do nosso controle, o primeiro impacto que nós temos diante do caos é uma extrema carga de adrenalina que vem para a nossa circulação e um comportamento extremo que não nos permite avaliar em um primeiro momento o que aquele problema realmente significa. Vou dar um exemplo. Se alguém chegar para você e disser assim:
fulana, corre, teu filho caiu. Normalmente, humanamente falando, o que é que vem no nosso coração? Quebrou a cabeça. E se for uma pessoa gasguita que estiver dando a informação, morreu, acabou-se. Não é verdade? Nós temos uma tendência, em um primeiro momento, algumas pessoas são extremamente exageradas na maneira como elas analisam o problema. Agora outras são extremamente descuidadas na avaliação do problema. Às vezes as questões estão surgindo, são amplas, começam a tomar uma conotação difícil e elas não observam. As primeiras veem chifre em cabeça de cavalo e as outras tiram os chifres das vacas para verem cavalos. Entenderam mais ou menos a colocação? Eu vou repetir. Aquelas que potencializam as coisas sem avaliar, veem chifre em cabeça de cavalo. E as que subdimensionam os problemas na vida, esses tiram os chifres da cabeça da vaca e diz que é cavalo. São dois extremos. Neemias, ele era um grande gestor das coisas do rei, da vida do rei, muito possivelmente da vida dele. Ele era muito querido pelo rei, a ponto do rei ter liberado para que ele cumprisse esse plano, essa estratégia que ele montou para rever a situação do seu povo. Mas a grande questão que eu estou falando hoje é de qual deve ser a nossa posição, o nosso comportamento diante de problemas que nós vivemos na vida. Iminentes separações de um casal, problemas de relacionamento na família, crises financeiras, doença na família, o que quer que seja. E até mesmo problemas lá fora do nosso mundo. Estava lá Neemias, quando Hanani, um dos seus irmãos, aqui não está claro se irmão de sangue ou irmão do povo, chega e ele faz uma pergunta que tem um sentido muito claro. Ele é proativo na busca de soluções para a vida. Ele se antecipa. É óbvio que ele tem uma ideia de que as coisas em Jerusalém não estavam bem, mas ele pergunta: Hanani, como estão as coisas? Eu vou dizer uma coisa para você. Um bom profissional, um bom pai, um bom gestor, um bom cristão, ele é proativo na busca por aquilo que talvez não esteja diante dos olhos, mas que ele precisa ter clareza para tomar passos, para tomar decisões. A menina vai e conhece um cara numa festa, logo se apaixona, e às vezes, quando o tempo vai passando, a pessoa acha que está ficando velha demais para casar, para de querer descobrir coisas. Para de fazer as perguntas certas. Porque talvez tenha medo de descobrir que aquele cara não é aquele príncipe todo. Às vezes a família pergunta: e esse casamento, vai dar certo mesmo? Ele é maravilhoso. E nós temos visto várias situações nesse sentido, na nossa vida, aqui na igreja, pessoas que vão quebrando a cara, porque não sabem fazer perguntas certas. Ou tem medo de fazer perguntas. Às vezes um casal passa anos com dúvidas um sobre o outro, mas não tem coragem de fazer perguntas. Neemias poderia ter se enganado: eu estou tão bem aqui na corte, sou copeiro do rei, de um certo sentido uma autoridade ali dentro. A Pérsia, nessa época, tinha dominado a Babilônia, que Babilônia é quem tinha dominado Judá. Quando então a Pérsia domina a Babilônia, as províncias babilônicas passam para
a liderança, a gestão do reino persa. E era exatamente isso que aconteceu. Os babilônios tomaram Jerusalém e os persas tomaram a Babilônia. Ele poderia simplesmente ter deixado para lá, mas ele faz uma pergunta. Ele chega para eles e diz: eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram. Gente, eu fico pensando, às vezes uma pergunta certa é melhor do que uma resposta certa. Fazer a pergunta certa, na hora certa, pode nos livrar de grandes males, mas também pode abrir os nossos olhos para que nós entremos com soluções imediatas. Deixa eu dizer uma coisa para você: não tenha medo de fazer perguntas. O pai às vezes desconfia que o filho está usando drogas e fica por ali. E tem pai que às vezes fica querendo se enganar. Não pode ser, não vou nem perguntar isso. Não vou perguntar isso. Não vou perguntar isso ao meu filho. Isso serve para vocês, administradores, isso serve para nós, enquanto cristãos. Uma das coisas que eu tenho aprendido da ciência da administração e da liderança: saibam fazer perguntas certas, inquietantes, desconcertantes, que desmontem mesmo. Ó, meu filho, vem cá, você está usando droga? Meu filho, vem cá, fala com o papai. Ô, meu marido, você está vendo pornografia? Meu marido, é meu marido. É meu filho. Você quer apanhar com a esquerda ou com a direita? Pergunta boa também, né? Aí ele vem, e na hora que eu faço perguntas certas sobre você mesmo, olha para o espelho e pergunta: quem sou eu? Tem gente que tem medo de perguntar a si mesmo quem é, porque tem medo da resposta. É sério. Por que que Jesus fala tanto de autoanálise? Jesus, meu amigo, foi o cara que chegou e pegou a nossa alma e disse assim: rapaz, antes de você procurar analisar qualquer coisa na vida, analise a sua alma. Quem lembra do versículo? Pare de tentar tirar cisco do olho dos outros, tire a trave que está dentro do seu. E o que é tirar a trave do próprio olho? É analisar-se a si mesmo. Quem é você? Faça a pergunta certa. Por que você é tão grosso? Por que você é tão bruto? Por que você está tratando as pessoas assim? Ou por que você tem feito isso? Ou por que você tem sido tão insensível? A arte de se auto-perguntar. Parece coisa de... A gente vai dizer, isso é coisa de hospício. Não. Primeiro passo para que você resolva grandes questões na sua vida é saber fazer a pergunta certa, na hora certa e a pessoa certa. Ainda que essa pessoa seja você. Na hora que Neemias faz aquela pergunta: e aí, Anani, como estão os meus irmãos? Como é que está lá? Ele recebe o balde de água fria. Olha a notícia. Aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Que massa! A bomba estourou no seu colo. Papai, estou usando drogas. Minha mulher, eu estou vendo pornografia. Meu marido, eu traí você. É isso. Problemas foram feitos para ser enfrentados. Se você tem o Senhor como o Senhor da sua vida, se o Espírito Santo guia a sua vida, Deus não vai colocar diante da sua frente, diante de você, na sua frente,
nenhum problema que Ele não queira que você enfrente. Tem gente que, para não enfrentar problema, dorme, foge, passa o dia em casa, desliga o telefone. Não é assim? Conhece gente assim? Ou você é essa pessoa? Não se apresente, por favor. Deixa para lá, ano que vem, daqui a um mês, 2 anos, 3 anos. Problemas de relacionamento, que se guardam, que se acumulam. E aqui Neemias, ele recebe uma bomba nos peitos. Pá! É isso que você queria saber? Está aí. Os que sobreviveram, ou seja, morreu quase tudo. Os que sobreviveram estão lá, sofrendo. Os muros estão derrubados. E olha que muro em cidade antiga significava o quê? A sua dignidade, a proteção em casos de guerra, a representação do seu território, do seu povo. Muro derrubado, portas queimadas, gente em sofrimento. E ele olha para aquilo, e o que é que ele faz? Vamos ver o que é que ele faz? Vamos aprender com Neemias aqui. Quando eu ouvi essas coisas, sentei-me, chorei, passei dias lamentando e jejuando. Ponto número 1. Ponto número 1. Ponto número 1. O que foi que ele fez em primeiro? Qual foi a primeira coisa que ele fez? Sentei-me. Eu vejo na ação de Neemias tranquilidade. Nunca vi grito nem histeria resolver problema. É óbvio que eu estou falando aqui é de um mundo ideal, né? Todo mundo aqui é histérico, inclusive eu. Mas nós estamos falando de uma ação ideal. Sentei-me. Sentei-me, eu olho nessa expressão, eu coloquei a minha cabeça no lugar. Peraí, que coisa. Eu depurei a questão. Eu sentei, nessa sentada de Neemias está para mim aqui a delimitação emocional do problema no coração dele. Ele pergunta, ele faz a pergunta certa, ele ouve uma resposta chata, dolorosa, ele senta, ou seja, ele redimensiona os seus sentimentos, ele para e ele chora. Eu fico pensando, o lamento, o choro diante dos problemas da vida, para muitos pode ser sinal de fraqueza. Mas para mim é sinal de humanidade. Às vezes, com amigos próximos, gente da própria igreja, e aí, como é que estão as coisas? Não, estão indo. Quando acaba de estar indo, meu amigo, ele está vindo há muito tempo, ele até voltando, está indo. Dia desse, não, como é que está? Não, as coisas estão mais ou menos. Meu irmão, me diga uma coisa, como é que estão mesmo as coisas? Aí às vezes o irmão, ou a irmã, ou o amigo, tem coragem, e aí começa a dizer e a chorar. Quer dizer para você nessa noite, chore, é bom chorar, não tenha vergonha de chorar. Jesus chorou, Maria chorou, Pedro chorou. Chore, não contenha choro. Negócio de compostura, postura é corpo cão. Negócio de compostura. Compostura é para os super-homens da vida que não existem. Chore, expresse a sua dor, joga essa lágrima para fora, porque lágrima que verte para dentro adoece. Lágrima contida é lágrima adoecida.
chore, expresse, Senhor. E aqui a Bíblia diz que ele, depois de chorar, o que foi que ele fez? Foi o que ele fez, gente? Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. E aí ele começa, olha a sequência: perguntas certas, respostas indigestas, alinhamento das emoções, lágrimas necessárias, mas especialmente entregue nas mãos do Senhor. Amém, gente? Entregue nas mãos do Senhor. Ele fez tudo isso, ele viveu sua humanidade, da pergunta até as lágrimas. Mas nunca comece a enfrentar grandes problemas da sua vida sozinho. Entregue ao Senhor. Entregue ao Senhor. No trabalho, entregue ao Senhor. Na família, entregue ao Senhor. Senhor, estou aqui, eu entrego nas tuas mãos. Você já percebeu que às vezes a gente fala para todo mundo os nossos problemas, a gente sai verberando, a gente sai chorando, a gente sai sofrendo, mas a gente não reserva o tempo que Neemias reservou para conversar com quem? Com Deus. Mas por que com Deus? Porque em primeiro e última instância é o único que pode resolver, meu filho. Amém, gente? É o único que pode resolver. Ele chega para o Senhor e diz, olha o que é que ele diz, olha que oração. Ele diz assim: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam, que obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia em noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Hoje eu conversava com o pastor Daniel sobre algumas questões que a gente estava resolvendo, e ele veio testemunhar a experiência nesses dias que ele teve com o poder da oração, sobre um caso específico. Esse meu pastor foi incrível, eu coloquei diante de Deus, o negócio não se resolvia, eu quis resolver do meu modo, do meu jeito, com os meus argumentos. Eu disse: não, Senhor, eu vou colocar em tuas mãos, eu quero ver o que é que tu fazes nessa hora. E aí ele veio testemunhar das grandes dádivas de Deus. Vamos recapitular. O tema da mensagem é o seguinte: o que fazer para resolver grandes problemas? Repita o tema da mensagem: o que fazer? Faça as perguntas certas. Vamos lá? Faça as perguntas certas para as pessoas certas e nos momentos certos. Segundo, quando o problema está delimitado, dissecado, faça o que, gente? Pare, sente, analise e depois chore. Pergunte, sente, chore. Pergunte, sente, chore. Depois de chorar, ore. Ou ore chorando, ou chore orando. Quantos aqui não têm tido a experiência de chorar orando, clamando a Deus para que faça alguma coisa? E aqui, meus amados, a gente passa por um momento muito interessante. Depois que ele termina essa oração, o que é que ele faz? Ele se levanta. Ele se levanta e vai com mãos à obra. Ele estabelece uma estratégia que ele busca em Deus nesse caso. Olha como é que ele termina a oração.
Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Que homem ele estava se referindo? O rei. E ele precisa conversar com o rei. Ele precisa estabelecer com o rei algumas questões muito importantes. Ele precisa conversar com Artaxerxes, ou grande Artaxerxes. E no início do capítulo 2, ele começa a estabelecer um passo a passo do que ele iria fazer. Mas nós podemos observar que ele chega, abre o seu coração, estabelece um plano. Eu quero passar tanto tempo, eu vou voltar tanto tempo, eu vou fazer isso, eu vou passar ali, eu vou pegar isso, eu vou realizar aquilo. Ele faz um plano, ele monta um projeto de solução para esse problema, muito claro, muito bem definido. E ele vai até o fim. Ele insiste até o fim. Neemias foi até o fim. Neemias é um dos homens mais importantes na história de Israel. Ele saiu da sua comodidade, até porque o problema, em tese, não era dele, era de outros. O que é que um administrador vai fazer, geralmente, muitas vezes? Resolver pepino dos outros, não é? E muitas vezes nós somos chamados nessa vida como resolvedores de problemas alheios. Eu tenho um chama para isso, nunca vi. De me meterem nas confusões dos outros. Larga Deus, chulé. Mas amados, Deus tem sabedoria bíblica para nos dar sobre como resolver, como enfrentar os grandes problemas da vida. E tudo começa com perguntas certas. E a pergunta certa aqui quer dizer o seguinte: análise da situação real do caso. Não queira maquiagem sobre o seu problema. Não queira respostas fáceis. Está lembrado daquela frase que eu disse um dia? Não queira soluções fáceis para problemas complexos. Repita comigo: não queira soluções fáceis para problemas complexos. Mas como é que eu sei se o problema é complexo? Conhecendo-o, depois dos problemas definidos. Se eles forem sérios, sente, não se desespere. Por favor, não se desespere. Chore, mas não se desespere. O desespero é inimigo da gente. No desespero a gente faz bobagem. No desespero a gente fere, no desespero a gente abandona, no desespero a gente rompe, no desespero a gente se torna irracional. Chore, mas não se desespere. Coloque nas mãos daquele que pode resolver, amém? A gente acredita nisso, sim ou não? Eu acredito nisso. Você acredita nisso? Ou isso aqui é só conversa para boi dormir? Aliás, nem boi dorme com essa conversa. Eu tenho convicção do que eu estou falando. Não há problema que Deus não resolva.